Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Lâmpada para meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Com essas palavras sagradas do Senhor, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia levar os nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza do nosso Pai Celestial, esperando o dia em que Ele irá voltar aqui a essa terra, irá nos receber e nós estaremos seguros para viver ao lado do nosso Deus eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 20, o versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã tem sim uma continuação dos pensamentos do capítulo 19. Mas no capítulo 20 nós podemos observar que Pedro, tomando a dianteira e a liderança dos outros 11 discípulos, se aproximam de Jesus e começam a conversar com ele, na perspectiva, imaginando de que eles seriam recompensados nessa terra. No pensamento de que Jesus iria assumir o reino nessa terra, eles acreditavam que estariam um à direita, outro à esquerda, e seriam realmente valorizados no reino terrestre de Jesus Cristo. Mas o Senhor muda completamente o pensamento de Pedro e dos outros discípulos contando essa parábola, para que eles entendam que no reino do Senhor a recompensa é completamente diferente, como o ser humano administra uma vinha. No reino de Deus, aquele que chegou no final pode receber a mesma bênção daquele que foi o primeiro. Aquele que foi o primeiro poderá também receber a mesma bênção daquele que chegou no meio. E assim sucessivamente, é Deus que dá as bênçãos, é Deus que nos recompensa, é Deus que nos salva, é Ele que nos oferta a sua graça. Um dos pensamentos principais que nós encontramos aqui também nessa parábola é que todo aquele que um dia irá herdar a vida eterna, herdará pela graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Não será pelos méritos humanos, não será pela capacidade de guardar a lei ou pelas obras praticadas, mas é Deus que nos recompensa, é Ele que de fato nos oferta a sua graça, é Ele que mantém o nosso nome escrito no livro da vida. Nesta parábola nós aprendemos que não há espaço para aqueles que têm ciúme, aqueles que são inseguros dentro do reino do Senhor. Se é Deus que recompensa, eu preciso me alegrar com a bênção que Deus oferta ao meu irmão. Se eu não recebi a mesma bênção que o meu irmão recebeu, eu preciso me contentar com aquilo que o céu me ofertou e a graça me cedeu. Mateus capítulo 20, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. O que seria justo nesse momento em que Jesus fala para os seus discípulos que seria o pagamento? Era de fato uma diária de um trabalhador. Se ele saiu para fazer o trabalho do seu Senhor, no final do dia, ele receberia a recompensa do seu período de trabalho de 8 horas de jornada. Era mais do que justo o dono da vinha pagar àquele que ele tinha contratado o valor específico, o valor de uma jornada de trabalho de um trabalhador. Fica muito evidente nesse momento que aqueles que foram contratados por esse Senhor, eles aceitaram a palavra do seu Senhor e foram ao trabalho tranquilamente, porque eles acreditavam que o seu Senhor seria justo e iria de fato recompensar a sua jornada de trabalho. Um dia, convencionalmente, estava dividido em 4 partes nos horários dentro da nação de Israel. A terceira hora equivalia às 9 horas da manhã. A 6ª hora era ao meio-dia. A 9ª hora era às 15 horas da tarde. E o pôr do sol era de 1/10 às 18 horas no final da tarde. Esses horários dentro da nação de Israel não se equivaliam em outras estações do ano, na primavera, no verão, ou no outono, ou no inverno. Eram horários diferentes. Era por isso que em alguns momentos era necessário especificar alguns horários, como nós encontramos aqui a 1/10 hora. Mateus capítulo 20, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Podemos observar que a lei de Moisés era específica em falar que no final da tarde todo trabalhador era digno do seu trabalho.
Se eles tinham contratado os seus funcionários para trabalhar na sua vinha, ele tinha a responsabilidade de colocar nas mãos de todo aquele que lhe serviu, que trabalhou na sua vinha, o seu devido salário. Como nós podemos observar no versículo 10, aqueles que chegaram para trabalhar na vinha do seu Senhor, logo no começo, às 9 horas da manhã, eles se sentiram menosprezados, eles se sentiram lesados pelo dono da vinha, porque eles acreditavam que ganhariam mais do que aqueles que chegaram ao meio-dia ou às 3 horas da tarde ou no final da tarde. Mateus capítulo 20, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O administrador da vinha, que aqui representa o nosso Deus, se volta para os seus discípulos e para aqueles que lhe ouviam, e ele fala: eu posso retribuir a cada um conforme me apraz. Eu conheço o coração, eu sei o que de fato cada um merece. Não é porque você acredita que você possa receber mais que você irá receber. Você irá receber aquilo que de fato o céu está determinando para a tua vida, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Quando Deus está falando que Ele é bom e Ele pode retribuir a cada um de acordo como o seu coração de fato deseja, mediante a sua graça, é porque Deus sempre é generoso conosco. Ele sempre nos dá mais do que nós merecemos. Não é porque nós aceitamos a Jesus Cristo já no meio da vida ou no final da vida que essas pessoas irão receber menos do que aquelas que aceitaram Jesus na sua meninice ou na sua juventude. Deus retribui a cada um de acordo com a sua boa vontade e a sua misericórdia. E nós temos que admitir que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus generoso. O nosso Salvador Jesus Cristo constantemente, Ele falou a respeito da sua morte. Podemos observar claramente no versículo 18, quando ele colocou os seus pés nesse mundo e convidou os seus discípulos para segui-lo, ele constantemente já preparava esses homens para que eles pudessem dar continuidade no seu ministério dessa terra. E em todo momento Jesus Cristo falou que o seu reino não era dessa terra, mas o seu reino era um reino celestial. Os líderes judaicos constantemente planejavam tirar a vida de Jesus. Os ensinamentos de Jesus eram uma ameaça para os ensinamentos dos líderes daquela época. Eles tentaram tirar a vida de Jesus a partir do momento que lá no tanque de Betesda, Jesus curou o paralítico que estava ali. Os líderes judaicos colocaram pessoas para que pudessem seguir a Jesus Cristo, espionar os seus ensinamentos, para que no momento de deslize, eles pudessem pegar as palavras de Jesus e levar a julgamento para que ele fosse morto. Nos últimos meses, quando Jesus desenvolveu seu ministério na Pérea, os líderes judaicos, inúmeras vezes, eles fizeram tentativas para tentar tirar a vida de Jesus, mas se intensificou cada vez mais a partir do momento em que Jesus ressuscitou a Lázaro. Querido amigo, o maior desejo de Deus é que nós descansemos nas promessas do Senhor. Quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, o nosso coração não foca nas recompensas, o nosso coração está confiante nas promessas e na volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Cada dia que nós vivemos nessa terra, nós precisamos fortalecer a nossa visão na palavra e nas promessas do Senhor para a nossa vida. No capítulo 20 do livro de Mateus, claramente nós conseguimos entender. Jesus queria que os seus discípulos tirassem os seus olhos dessa terra e voltassem a sua atenção para a eternidade. Jesus queria que eles fundamentassem as suas vidas nas promessas celestiais, no reino celestial, e tirassem os seus olhos dessa terra de posições de governar esse mundo. O reino de fato que Deus queria estabelecer era no coração daqueles homens. Se eles permitissem que o Espírito Santo e o nosso Deus se assentassem no trono do coração das suas vidas, eles estariam dispostos a viver e a morrer pelo reino do Senhor. E claramente nós conseguimos compreender dentro da palavra do Senhor, quando estudamos o livro de Atos, vemos que esses homens cheios do poder do Espírito Santo estavam dispostos a dar a sua vida pelo reino de Deus, por aquilo que eles ouviram. O Espírito Santo foi responsável em relembrar tudo aquilo que o Pai tinha falado para eles, e eles morreram confiantes nas promessas do Senhor. E tenha certeza, Deus um dia, quando voltar a essa terra, irá cumprir a sua promessa para cada um dos seus discípulos. Hoje, amigo, eu e você, nós precisamos seguir os mesmos passos daqueles homens. Precisamos amar a Deus, precisamos entregar o nosso coração. Aquele que vive para o reino, Deus irá nos abençoar gradativamente. Por isso que nessa manhã eu convido você a nos colocarmos nas mãos do Pai e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração,
perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.